Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Eu estou com a minha Bíblia, minha palavra, minha espada aqui, 365, que nós estamos engajando na nossa leitura. Gente, por que eu estou fazendo essa leitura com vocês? Porque a gente vê que na vontade de ler a Bíblia, a gente começa, não, dessa vez eu vou ler a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia e vou fazer em um ano. E aí no meio do processo, bem no início, a gente acaba desistindo, porque a gente entra em umas cartas que são um pouco difíceis de lerem. E por um acaso você se identifica com isso? Então, essa Bíblia, ela trabalha com porções diárias do Antigo, Novo, Salmo e Provérbios, sabedoria. E isso ajuda um pouquinho a que a cabeça entenda, que a gente usufrua também do Novo Testamento, no nosso dia a dia e do Antigo Testamento, para que a gente possa lê-lo todos os dias. E é importante nós lermos o Antigo Testamento que fala sobre o propósito de Deus, toda a conspiração do céu, para que chegue ao ponto em que Jesus venha, Filho de Deus venha, nasça, viva e morra pelos nossos pecados. Que ele se sacrifique pelos nossos pecados, para que assim a gente possa ter acesso imedido, um acesso aberto, escancarado, para nos relacionarmos com o Pai. E a Bíblia, ela mostra isso para nós. Então, esse é o desafio de nós usufruirmos disso. E, como de praxe, aí, ó, mostra aqui, ó. Falta pouquinho. 268, então faltam 97 dias para a gente concluir. Acho que é isso, 97? 97 dias para que a gente conclua a nossa leitura da Palavra de Deus. Então dá 3 meses e mais um pouquinho. Beleza? Vamos lá, não vamos desanimar, vamos caminhar conosco. Tem projetos para frente, para o próximo ano, que alguns vão estar usufruindo. Essa leitura é para ficar aí, para que você sempre possa ser animado na leitura. Beleza? Então, dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Hoje é uma leitura mais extensa. Pegue seu café, pegue sua água, vamos caminhar conosco. Hoje essa semana aí, a previsão de um pouquinho mais frio aqui em Curitiba. A gente tem que encarar o frio. Eu não gosto, mas, pastor, mas como é que você está de camiseta? Pois é, eu tenho meu aquecedor aqui. Eu estou num ambiente fechado, um ambiente controlado. Em calor a gente sofre aqui, porque não tem ar-condicionado. Mas no frio, pelo menos o aquecimento a gente pode ter. E assim a gente pode ler a Bíblia com vocês. E não importa, vocês viram que eu já gravei no Nordeste, já gravei na chácara, já gravei em casa. O que importa é que a gente seja consistente, perseverante. Numa geração hoje que olha para ler a Bíblia, eu acho que sempre foi uma dificuldade. E dessa vez está sendo muito grande, porque as distrações são muitas. Então, desafio você, pegue sua Bíblia 365, pegue a sua Bíblia normal, porque eu coloco tudo aqui embaixo para que você acompanhe junto comigo, beleza? Então abra lá, Isaías 45, 9, 48, 11 e pegue o seu café, o seu chá, o seu suco, a sua água, o que for, para acompanhar junto comigo, beleza? Abriu lá? Então vamos lá. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou? E à sua mãe, porque você deu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras?
Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o guiarão presos com correntes, se prostrarão diante de vocês e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos, juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra, e não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão, eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que irritarem contra Ele. Mas o Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais, já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno, que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que façam um deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-nos e põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém de sua tribulação. Lembre-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, eu farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, vem um homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Desça e sente-se no pó, ó Virgem filha da Babilônia, sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quando o nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto. Você que ama os prazeres, que habita seguro e que diz a si mesmo, eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre você, no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão de suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja, a sua sabedoria e o seu conhecimento. Isto fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única, e não há ninguém além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá, de repente, uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão de suas feitiçarias, em que você tem se fadigado desde sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez isto consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos? Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará, não poderá livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com que você se fadigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, não haverá ninguém para salvá-la. Escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel, saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Na santa cidade tomam um nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu a fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado,
que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei estas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo, e antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinarei você, mas não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a ninguém a minha glória. Olha, foi um bom trecho aí. E agora vamos ler Efésios 4, 1, 16. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna de vocação a quem foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, e até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo e amor. E aí Deus deu alguns para cada área ministerial. E a gente chama isso dos dons dados por Cristo, porque a ênfase é Cristo. Ele é o cabeça e é Ele que consolida as coisas, é Ele que direciona o corpo que é bem ajustado. E o ajuste se dá através desses 5 ministérios, que não são nomes. Eu não posso dizer assim: eu sou um profeta, eu sou um mestre, eu diria que eu sou um pastor, eu sou... Não, mas é o ministério em que a pessoa flui. Eu sou o Christopher, chamado para o ministério pastoral. Eu sou fulano de tal, chamado para o ministério apostólico, que firma, aquele que é profético, que traz o direcionamento do tempo e o modo propósito das coisas acontecerem. O pastoral que cuida das ovelhas, do coração, sente o coração. Do evangelista que literalmente evangeliza a igreja, traz a igreja
para entender o propósito evangelístico da igreja. E assim, aquele que é chamado para o serviço do mestre, do ensino da igreja, dentro da doutrina dos apóstolos, firmado na doutrina deles, que está registrado para nós na leitura. Então é isso, esse é o objetivo dos 5 ministérios. Não que eu sou alguma coisa, não que eu tenha algo para oferecer, mas é algo que Deus é em nós, através do Espírito Santo, tem nos chamado para exercer o ministério que nós somos chamados. Para o quê? Para a edificação da igreja. O ministério não é nosso. O ministério é de Deus para a igreja. E a gente é apenas servo inútil. Somos apenas servos inúteis dentro desse chamado maravilhoso. Ok? Salmos 68, 19 a 35. Bendito seja o Senhor que dia a dia levou o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está O Senhor está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça de seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: Eu os trarei de Bazã e eu os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua de seus cães tenham a porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas e em meio as moças com tamborins. Bendigam o Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usastes ao nosso favor. Oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Pisando sobre os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dêem glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. Ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém? Isso aí. Provérbios 24, 3 a 4. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Muito bem! Terminamos a nossa leitura de 268. Isso, 268. Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, para que assim a gente se edifique, para que a gente se fortaleça na leitura da palavra, que a gente seja resiliente e que realmente isso importe, para que o YouTube compartilhe cada vez mais para as pessoas e para a comunidade maravilhosa que quer ser aprumado pela palavra de Deus. Amém? Ficamos por aí. Deus abençoe e nos vemos amanhã.